Ave Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico. A maioria da minha pregação, do meu estudo, é engajado na escritura, né? Sola escritura. Que a sola escritura me mostra o magistério, a sola escritura me mostra que devemos seguir a tradição, a sola escritura me mostra que tem uma doutrina e um Espírito Santo que desce em Atos Apóstolos 2, na verdadeira igreja. Ah, mas eu não preciso da igreja. Eu posso ir diretamente a Cristo. Então, se vocês não precisam da igreja, por que vocês estão fundando a igreja? Mateus 12, 25, toda divisão será destruída. 1 Coríntios 1, 10, Filipenses 2, 2, Paulo também fala. É simples entender isso. Tem uma doutrina, ó. E essa doutrina será perseguida mesmo e odiada por essas divisões, por esses... Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente por essas seitas. Como foi perseguida ali por Saulo, que a ponto de devastar a igreja, perseguiu de morte essa doutrina. Então, quem persegue essa doutrina, quem persegue a igreja, quem persegue, denigra a igreja, está denigrindo o próprio esposo da igreja, certo? É simples entender isso, doutores protestantes. Olha só. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, comunhão, na fração do pão e na oração, certo? Aqui vemos em Atos dos Apóstolos 9, Saulo perseguindo ali, amando dos doutores, dos mestres, e Atos dos Apóstolos 9. Agora você pegar Atos dos Apóstolos 22, olha só que interessante. 22, 4. Olha só. Do 1 ao 4, ao 5, ao 6, ao 7, ao 8, você vai entender. Ele explicando como perseguiu essa igreja, como devastava essa igreja. A doutrina, claro, né? Porque a igreja foi edificada por essa doutrina. Que João 7, 14 ao 17, a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Irmãos, pois ouvi o que vos tenho a dizer, em minha defesa. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica, escutando-no com maior atenção, continuou ele: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Sicília, mas criei nessa cidade, instruiu-me aos pés de Gamaliel e todas as observâncias da lei. E nossos pais, patriarcas, entusiastas da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Olha só, persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres. Ah, eu não preciso da igreja. Eu posso ir diretamente a Cristo. Nem Paulo foi direto. Paulo perseguiu, devastou essa igreja, e tanto que se converteu, depois está pregando, defendendo essa igreja, recebeu essa doutrina, que Cristo aparece ali, Cristo, ele fala aqui bem claro, ó, ao 5, ó, amando de quem, ó? Essas seitas judaizantes que vai perseguir mesmo. Atos 22, 5. O sumo sacerdote e todos os conselhos dos anciãos e são testemunha, e foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigir, com o fim de prenderam-me lá e se achasse trazendo-o em Jerusalém para que fosse castigado. Olha só. Aqui vai contando Ananias, tal, etc., membro da igreja, pôs as mãos em Paulo, foi batizado, etc., etc. Por quê? Em Atos, olha só, 9, ó. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente. Caindo por terra, ele fala lá em Atos 22, essa luz, ele ficou cego, certo? E os seus companheiros só ouviam a voz, mas não via a luz. Olha só,
caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha só. Saulo diz: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Durante recalcitrante contra os grilhões. Saulo está perseguindo o quê? A doutrina. Por que essa doutrina? Como eu já disse aqui em João 7, olha só, 16, respondeu Jesus: a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, deixe graça a minha doutrina de Deus e fala de mim mesmo. Em 2 Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Em 2 Coríntios 11:12, ó. Quem são? São as divisões. Vocês protestantes, falam: não preciso da igreja. Certo. E por que vocês fundam a igreja? Já que diretamente é Cristo. Vocês perseguem a igreja, falam que a igreja é Babilônia, que se corrompeu. Não, a doutrina é reta e santa. Ressurreta. Então não tem como, porque Mateus 28:20, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Que igreja que vai ter essa doutrina? Porque por isso que Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste essa igreja. E essa doutrina é do alto. E foi confiado aos apóstolos, aos apóstolos, a edificar a igreja. E tem, segundo Coríntios 4, vão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Mateus 12:25, que são as divisões. Marcos 3 ou Lucas 17. Certo? Olha só. Mas o que faço para continuar a fazer? Para cortar pela raiz todo pretexto. Que procura algum pretexto para se envaidecer e se afirmar iguais a nós. Olha só. Os falsos apóstolos. Os falsos, 2 Coríntios 2:17. Olha só. Por quê? É um só evangelho. Então, se é um só evangelho, é uma só doutrina. Que doutrina? Atos 22:4. Que essa doutrina que Saulo perseguiu de morte. A ponto de devastar e colocar as pessoas nas prisões. A chegar até torturar. Para negar essa doutrina. Certo? Ó. E ele deixa bem claro nas suas cartas, nos seus escritos, porque ele perseguiu, devastou a igreja. E a ponto de falar 1 Coríntios 15 ali, é o menor de todos os apóstolos, porque eu persegui a igreja de morte. Gálatas 1:6. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ainda deixa bem claro o 8. Mas ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, ele seja anatema, inválido. O 9. Repito o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina, segundo Coríntios 11:4, Mateus 12:25, repito o que acabou de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja eles comungados. Olha só, qual doutrina que recebeste? Atos, vamos, ou João 14, ou 7:14 ao 17, em Atos. Qual a doutrina que recebestes? Essas doutrinas de divisões? Qual doutrina? Atos 2. Desce o Paráclito, a quem ele escolheu, ali na igreja, se tornou pública, a igreja está sendo edificada. Qual doutrina? Perseverava eles, ou a unidade na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. E o discípulo amado vai falar ainda também. Olha só. Segundo João 2:7, ó. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo.
Por quê? Não permanece na doutrina. Porque foi fundar igrejas. Não vem com esse papo furado, meu querido. Porque a Bíblia não dá brecha nenhuma para vocês fundar igrejas. É uma só doutrina. É um só pastoreio. É uma só fé. É um só batismo. Efésios 4:5. É uma só igreja. Coluna sustentáculo, baluarte da verdade. A quem foi confiado? Aos apóstolos. Certo? Ó, Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor, o anticristo, segundo Coríntios 4. Certo? Porque o anticristo ele vai proclamar outro Jesus diferente. Ao contrário que foi ensinado através da tradição. Você vê tantos hereges surgindo hoje aí na atualidade, pô. Acabei de ver um aqui quase agora, refutando a sucessão apostólica. Tá refutando a própria Bíblia. Tá distorcendo a própria Bíblia. Tá degrinindo a própria Bíblia. Porque os apóstolos deixaram sucessores. Tá na Escritura. Você vê, pô. Olha só. 8. Cautelai-vos para que não pecai os frutos do nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo. Ó. Não tem Deus. Quem permanece na doutrina este possui o Pai e o Filho. Ó. Quem caminha sem rumo é quem denigre e renega a doutrina do Senhor. A quem foi confiado ao magistério. Quem é o magistério protestante? A esposa do Senhor. Ah, eu não preciso da igreja. Como você não precisa da igreja? Porque a doutrina está ali. A quem foi confiado. Vocês são tão orgulhosos que a Bíblia vem da igreja. Da tradição. Dos apóstolos. Novo Testamento. A ponto de vocês negar isso. Adianta o quê? Olha só. O 10. Para finalizar aqui. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa. Nem o saudais, porque quem ao salda toma parte em sua obra má. Ah, eu só acredito na Bíblia. Coloca a Bíblia que eu vejo aí esses doutores aí de praça, esses doutores aí. Simples, pô. Eu creio na Bíblia. É quando eu pego a Bíblia e mostramos que essas divisões deles são fundamento em invenções de homens, aí fica brabo. Ah, você é um herege, etc. Só isso que ele sabe falar. Você vê o vídeo de Lucas Bonzoli, a adulteração que ele faz. O de João Oliveira tá fazendo um vídeo aí contra, fala que Conde tá caluniando. Meu, toma vergonha na sua cara e vai pregar a palavra, vai converter almas, vai pregar o verdadeiro do evangelho, a verdadeira doutrina. Fica nessa briguinha apologeta. Ah, o outro falando fulano, um tenta provar que a igreja católica se corrompeu, o outro tenta... Meu irmão, por isso que eu não baseio minhas pregações nisso. Eu boto o vídeo, a mentira desses caras e prego em cima. Simples. Essa é a finalidade. Porque Tito 9 combater a sã doutrina, a heresia, ou com a sã doutrina da salvação. Não adianta você querer distorcer a história, porque a história é favorável à igreja, a Bíblia é favorável à igreja, porque quem letrou toda a geração foi a igreja, pô. Não tem como, pô. Antes de vocês existir, já tinha uma igreja, pô. E tanto que vocês são fruto da igreja. Martinho Lutero era filho da igreja, pô. Não tem como, pô. Se você for pegar aqui, ó. Saulo, ele perseguia essa doutrina. E essa doutrina é odiada mesmo. Por quê? Que é a doutrina da salvação, pô. Tito. Olha só. 8. Você lê todinho aqui, ó. Tito do 1 ao 16, você vai entender, pô. Certo? Ó. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem. Prudente, justo, piedoso. Continente. Olha só. Fielmente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, ó,
para poder exaltar e segundo a sã doutrina e rebater o que contradiz. Então, meu irmão, você vai buscar o ensinamento dos apóstolos, os pais apostólicos, a tradição, Bíblia, magistério, você vai combater, porque você não vai se desviar. Buscar historiadores, outros doutores que destroem a história para tentar provar seus fundamentos. A sã doutrina da igreja que foi confiada. A Bíblia que diz isso. Paulo diz isso. Cristo nos ensina essa doutrina através do magistério. Para você não acreditar em qualquer coisa que você escuta aí não, meu querido. Essas fábulas, essas novidades, Irmão, não tem como. Simples entender isso. É uma só doutrina. É uma só igreja. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É simples esse vídeo e simples entender. 1 Timóteo 3,15, a igreja ela é coluna sustentáculo da verdade. Quem são essas colunas que sustentam a verdade? O Espírito Santo, que assiste essa igreja. Quem são essas colunas? A pregação dos apóstolos. Que eles são as colunas vivas. Gálatas 2:9. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.